Olá, eu sou o professor Chokowski. Estou trabalhando em um projeto de eletrônica, um amplificador de som. Olha só que interessante. Quando um sinal é injetado nesse ponto, ele passa por um controle de nível representado por este potenciômetro do tipo trim-pot. E através desse capacitor eletrolítico, caminha para a base do transistor. Espere. Eu acho que você não está entendendo nada do que eu estou falando, né? Bem, eu vou começar do início. Pensando melhor, eu vou começar pelo início do início. Vamos dividir essa nossa pesquisa em alguns temas que irão facilitar o nosso estudo. O átomo é formado por um núcleo composto de partículas de carga positiva conhecidas como prótons. Ao redor do núcleo circulam partículas negativas chamadas elétrons. Quando cada átomo de uma determinada matéria possui o mesmo número de prótons e elétrons, dizemos que essa matéria está neutra. Mas quando esse equilíbrio entre prótons e elétrons se rompe, essa matéria passa a manifestar propriedades elétricas. O átomo, nesse caso, pode perder tanto partículas positivas quanto negativas, ficando com a carga excedente de prótons ou de elétrons. Quando isso ocorre, ele passa a atrair qualquer substância que tenha excesso de carga oposta. Essa atração acontece até que o desequilíbrio seja então compensado. Quando ocorre um fluxo de elétrons de um corpo carregado para outro, temos a chamada descarga elétrica. O melhor exemplo são os raios. As nuvens estão carregadas de elétrons que se acumularam pelo atrito com o ar. Ao estarem carregadas, esse excesso de elétrons é descarregado na Terra. Você vê essa viagem de elétrons em forma de um clarão luminoso, aquele que nós chamamos de raio. Os capacitores também podem trabalhar associados em série e paralelo. Os cálculos, porém, são diferentes dos resistores. No caso da associação paralela dos capacitores, o cálculo é o seguinte: o valor total do capacitor será igual à soma dos valores dos capacitores do circuito. C1 mais C2 mais C3 e assim por diante. Para a associação em série, o cálculo será 1 sobre C total é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Você viu que na corrente contínua o capacitor age como um bloqueador de corrente. Já na corrente alternada, como sua tensão muda de polaridade e valor a todo instante, o capacitor acaba fazendo o mesmo, ou seja, carregando e descarregando o tempo inteiro de acordo com a variação de tensão da fonte. Se a pilha do nosso circuito for trocada por uma fonte de corrente alternada, você verá que essa corrente de carga e descarga do capacitor vai atravessar o resistor o tempo todo. Quando isso acontece, o capacitor vai apresentar uma propriedade semelhante à resistência chamada de reatância capacitiva, ou XC. Tudo está nas fórmulas. Para calcular a reatância capacitiva, você deve fazer o seguinte: XC igual a 1 sobre 2 vezes π vezes F vezes C. XC é a reatância capacitiva em ohms, π 3,14, F a frequência em hertz e C a capacitância em farads. Pode parecer difícil no primeiro momento, mas não se assuste. É apenas uma fórmula que, se você memorizar, fará com que você não tenha dificuldades em resolver as questões. Você se lembra de quando expliquei os tipos de corrente, a contínua e alternada, não? Pois bem, o capacitor reage diferentemente quando submetido a um ou outro tipo de corrente. Na corrente contínua, o capacitor age como um bloqueador de corrente. Confira nesse exemplo. Nesse circuito você tem uma pilha, um resistor, uma chave liga-desliga e um capacitor. Repare que quando a chave está desligada, o capacitor está descarregado e a tensão sobre ele é de 0 volt. A partir do momento que a chave é ligada, o capacitor começa a armazenar carga elétrica e uma corrente começa a passar pelo resistor. Depois de alguns segundos, o capacitor vai estar totalmente carregado. Nesse momento, a tensão em seus terminais vai ser exatamente a mesma da aplicada pela pilha. O resistor, por sua vez, vai estar com a corrente igual a 0, pois nesse momento ela parou de circular. Observe estes gráficos. Repare
Repare que ao longo do tempo, a corrente sobre o resistor vai caindo no gráfico 1, enquanto a tensão no capacitor vai aumentando conforme mostra o gráfico 2. Os gráficos mostram que quando a carga foi iniciada, o capacitor estava agindo como um curto-circuito. Nesse momento, o resistor estava limitando a corrente. Quando o capacitor ficou carregado, a dificuldade de obrigar a corrente a circular fez com que ela ficasse bloqueada em seu interior. Com isso, a tensão medida em seus terminais era a mesma da gerada pela pilha. Os capacitores, ao lado dos resistores, são os componentes mais utilizados na eletrônica e dos mais interessantes. A função básica de um capacitor é armazenar energia elétrica. Ele é formado por duas placas metálicas colocadas frente a frente e são separadas por uma camada eletricamente isolada chamada dielétrica. O primeiro capacitor foi construído na cidade de Leyden e foi chamado de garrafa de Leyden. Consistia de uma lâmina de papel metálico enrolada na parte externa da garrafa de vidro e uma outra lâmina recobrindo a parte interna. Os capacitores também podem ser encontrados nos tipos fixo, variável e ajustável. Para conhecer a diferença entre eles, entre no item Como funciona o capacitor. Para explicar o funcionamento do capacitor, a melhor maneira é compará-lo a um reservatório de água de uma casa. Usando o mesmo exemplo, a sua carga acumulada seria o volume de água armazenado. Ao abrir o registro, a água começaria a encher o reservatório até o seu limite máximo. No capacitor é a mesma coisa. Enquanto não se aplica uma tensão, as placas internas do componente ficam neutras. Quando a tensão é aplicada, os elétrons começam a se movimentar e inicia-se a circulação da corrente elétrica. Essa energia que é gerada fica armazenada dentro do capacitor. Em resumo, quando se aplica ao capacitor uma tensão em volts, ele se carrega com uma carga elétrica em coulomb, obtendo-se a sua capacitância, que é medida em farad, uma homenagem a Michael Faraday, físico e químico inglês, considerado um dos maiores experimentalistas da história. Como a unidade de medida farad é um valor muito grande, é normal utilizarmos seus submúltiplos, microfarad, nanofarad e picofarad. O princípio da lei de Ohm pode ser aplicado também ao capacitor, ou seja, existe 1 farad quando uma tensão aplicada de 1 volt fluir uma corrente de 1 ampere pelo capacitor durante 1 segundo. Os capacitores também têm seus tipos. O capacitor fixo é aquele que tem seu valor de capacitância estabelecido em um número definido. Já o capacitor variável, por sua vez, permite que essa capacitância varie entre um valor mínimo e um máximo. O capacitor ajustável permite que você varie a capacitância até o valor desejado, para que em seguida deixá-la fixa. Todos os dias você utiliza uma chave ou um interruptor, não é mesmo? Pense bem, de manhã você acende a luz do seu quarto usando um interruptor. No aparelho de som você aperta um botão para ligá-lo. O mesmo acontece com os botões do seu joystick ou então do mouse do computador. Esses botões que são apertados, girados e às vezes espancados são chaves que ligam e desligam alguma coisa. O seu símbolo é este.